O silêncio onde a intuição nasce. A intuição não costuma gritar. Ela não se impõe como as vozes externas do mundo moderno, cheias de barulho, urgências e distrações. Ela fala num sussurro, em um idioma que só conseguimos captar quando nos permitimos parar. É por isso que, para reencontrar a intuição, o primeiro passo não é fazer algo, mas deixar de fazer. É escolher conscientemente o silêncio. Vivemos em uma cultura que supervaloriza a racionalidade, a lógica e o excesso de informações. Desde cedo, aprendemos a confiar mais nos dados, nas estatísticas e na opinião dos outros do que na nossa própria percepção íntima. Mas a alma não opera com números. Ela se comunica por sensações, símbolos e impressões sutis que chegam sem aviso. A intuição é justamente esse canal secreto entre a dimensão invisível e a consciência desperta. Quando não cultivamos espaços de silêncio, essas mensagens se perdem. É como tentar ouvir uma música suave no meio de uma avenida barulhenta. O som está lá, mas o ruído externo impede de captar suas notas. Assim acontece com a intuição. Ela nunca nos abandona, mas facilmente passa despercebida quando estamos mergulhados em agitação. Grandes mestres espirituais de diferentes tradições já apontavam esse caminho. Os místicos cristãos falavam do sussurro suave de Deus. Os sábios orientais chamavam de escuta interna ou de percepção direta. Até mesmo Jung, na psicologia profunda, defendia que o inconsciente nos envia sinais simbólicos que só podem ser notados quando acolhemos o silêncio. O silêncio não é ausência de som, mas um estado de receptividade. Ele abre espaço dentro de nós para que possamos distinguir o que é voz interior daquilo que são apenas ruídos de fora. E esse processo não exige técnicas complicadas. Basta começar com um momento simples, desligar as notificações por alguns minutos, respirar fundo antes de responder a algo importante, observar o movimento da própria mente sem tentar controlá-la. Nessas pequenas pausas, a intuição encontra caminho para se manifestar. Portanto, ouvir sua voz interna não é uma habilidade reservada a poucos iluminados, mas um dom universal. Todos carregamos esse fio de ouro que nos liga ao mistério maior. A diferença está em quantos de nós escolhemos desacelerar para percebê-lo. O silêncio, então, é a chave de entrada. É nele que a intuição nasce, cresce e se fortalece. É nesse espaço de quietude que começamos a nos reconectar com a nossa verdadeira bússola espiritual. Os sinais sutis da intuição no dia a dia. Muitas vezes imaginamos que a intuição se manifesta em grandes revelações, quase como visões místicas ou experiências extraordinárias. Mas a verdade é que, no cotidiano, ela costuma se expressar de maneira sutil, discreta, quase imperceptível para quem não aprendeu a prestar atenção. A intuição se revela em pequenos impulsos que parecem vir de lugar nenhum. Pode ser aquela sensação estranha ao conhecer alguém pela primeira vez, antes mesmo de qualquer conversa. Pode ser um incômodo diante de uma escolha aparentemente lógica, mas que carrega um peso invisível. Ou ainda o contrário, uma sensação de leveza e confiança que surge de repente, mesmo quando a razão tenta argumentar contra. Esses sinais raramente aparecem com explicações. A intuição não costuma trazer justificativas ou raciocínios lineares. Ela apenas mostra um saber sem saber porquê. E é justamente aí que muitos a ignoram porque fomos ensinados a confiar apenas no que pode ser comprovado. Contudo, esse conhecimento intuitivo é como um eco da alma, vindo de camadas mais profundas da consciência. Os antigos chamavam isso de presságios, inspirações ou até mesmo de mensagens divinas. Hoje podemos entendê-lo como a maneira pela qual o inconsciente, conectado ao todo, nos envia informações que a mente racional ainda não captou. Pense, por exemplo, na sensação de que algo está errado antes de entrar em um lugar. Mais tarde você descobre que evitou um problema maior. Ou então, aquela ideia criativa que surge de repente, aparentemente do nada,
mas que traz uma solução perfeita para uma questão que o raciocínio não conseguia resolver. É assim que a intuição trabalha, com símbolos, impressões, coincidências significativas e até com o corpo físico. Muitas pessoas relatam sentir calafrios, arrepios ou calor súbito diante de decisões importantes. Outras percebem um desconforto no estômago quando algo não está alinhado com sua verdade interior. O corpo, nesse sentido, é um aliado precioso da intuição. Reconhecer esses sinais exige prática e atenção. É como aprender uma nova língua. Quanto mais ouvimos, mais sensíveis ficamos aos seus sons. Da mesma forma, quanto mais observamos os sutis movimentos da intuição, mais clara ela se torna. O grande desafio é que esses sinais quase sempre competem com a voz alta da mente racional, das opiniões externas e dos medos pessoais. Por isso, aprender a dar valor ao pequeno, ao quase invisível, é o que nos permite escutar de fato a voz interna. A intuição não precisa de muito espaço, precisa apenas de acolhimento. Assim, o segredo está em treinar o olhar para o detalhe, para aquilo que surge inesperadamente no caminho, porque é justamente nesses sinais sutis que a alma costuma falar mais alto. Intuição versus medo, como diferenciá-las? Um dos maiores desafios quando falamos de intuição é diferenciá-la do medo. Muitas pessoas confundem a voz calma e discreta da alma com os gritos ansiosos da mente assustada. Afinal, ambos podem gerar sensações fortes, ambos podem nos alertar sobre algo. Então, como distinguir o que é uma orientação verdadeira do que é apenas um reflexo de insegurança ou trauma? A primeira diferença está no tom da mensagem. O medo fala alto, rápido, de forma caótica. Ele pressiona, exige decisão imediata, nos coloca contra o tempo. Já a intuição se expressa em um tom sereno, mesmo quando aponta para algo desafiador. A intuição nunca grita, ela sussurra. É como um rio silencioso que corre por baixo da terra, trazendo uma certeza suave, mas firme. Outra distinção está nos efeitos. O medo paralisa, ele contrai o corpo, gera tensão muscular, acelera os batimentos cardíacos e restringe nossa visão do todo. Quando estamos dominados pelo medo, parece que só existe um caminho: fugir ou atacar. Já a intuição, mesmo quando nos alerta de um perigo, amplia a consciência. Ela não fecha possibilidades, abre novas rotas. É uma sensação de clareza que traz mais espaço interno, mesmo em meio à incerteza. Um exemplo simples. Imagine que você está prestes a aceitar uma proposta de trabalho. O medo pode dizer: não faça isso, você vai fracassar, não é capaz, vai perder tudo. Essa voz causa insegurança, desconforto e aperta o peito. A intuição, por outro lado, pode dizer: esse caminho não ressoa com você, não vai trazer crescimento, há algo melhor esperando. A sensação pode ser de desapontamento ou até de frustração, mas junto vem uma paz interior, como se uma bússola invisível apontasse outra direção. Também é importante observar o tempo de cada voz. O medo surge do imediato, do condicionamento, da memória de dor. Ele é rápido, reativo. A intuição, ao contrário, permanece. Se você silencia, se afasta e volta ao tema dias depois, o medo costuma se dissipar. Mas a intuição continua lá, repetindo o mesmo sinal: calma e insistente. Por isso, diferenciar intuição e medo exige prática de autoescuta. É preciso aprender a sentir o corpo, a respirar diante da dúvida e observar: o que essa voz está causando em mim? Expansão ou contração? Clareza ou confusão? Paz ou desespero? As respostas a essas perguntas são chaves valiosas. Com o tempo, percebemos que a intuição, por mais desafiadora que seja, sempre nos conduz a um caminho de crescimento. O medo, ao contrário, tende a nos prender no lugar onde já estamos. E, no fundo, esse é o maior critério. A intuição é um convite à transformação.
O medo é uma prisão invisível. O corpo como bússola intuitiva. Se existe um instrumento sensível, sempre disponível e preciso para nos guiar, esse instrumento é o nosso corpo. Muitas tradições espirituais e terapias ancestrais apontam para ele como a grande bússola que nos conecta à intuição. O corpo fala antes da mente entender. Ele percebe antes que possamos colocar em palavras. A intuição raramente chega como um pensamento racional. Na maioria das vezes, ela se manifesta como uma sensação física sutil que se torna um sinal de direção. Perceba como o corpo reage diante de diferentes situações. Em alguns encontros, sentimos o coração acelerar, as mãos suarem, uma tensão na garganta. Em outros, há uma abertura no peito, uma respiração mais ampla, um relaxamento imediato. Essas respostas não são apenas reações fisiológicas aleatórias, são códigos, linguagens que traduzem o que a alma está percebendo em um nível mais profundo. Na psicologia profunda, Jung dizia que o inconsciente se manifesta não apenas através dos sonhos, mas também através de sensações somáticas. A alquimia interna acontece no corpo. Ele guarda memórias, arquiva traumas e também reconhece energias que a mente consciente não consegue nomear. Por isso, muitas vezes, quando nos deparamos com uma decisão, o corpo já sabe antes de nós. Há quem descreva a intuição corporal como um sim ou um não interno. O sim costuma se manifestar como expansão, peito aberto, respiração fluida, sensação de leveza. Já o não se expressa como contração, nó no estômago, peso nos ombros, dificuldade de respirar. Claro que nem sempre esses sinais são fáceis de distinguir, porque também podem estar misturados com medos ou condicionamentos, mas com prática, começamos a identificar o tom único da intuição. As tradições indígenas, por exemplo, sempre confiaram nos sinais do corpo para se orientar no mundo. Caçadores sentiam no estômago quando um caminho era perigoso. Curandeiros percebiam arrepios e calafrios como sinais da presença do invisível. No Oriente, práticas como o yoga e o tai chi são exercícios milenares justamente para alinhar corpo, energia e percepção intuitiva. No dia a dia, podemos exercitar essa escuta. Diante de uma escolha, feche os olhos, respire fundo e se pergunte: como o meu corpo reage a essa possibilidade? Se imagino esse caminho, sinto leveza ou tensão? Essa resposta é mais fiel do que muitos raciocínios lógicos. O corpo não sabe mentir. Ele se conecta ao campo sutil e nos devolve em forma de sensação aquilo que a alma já intuiu. É importante, no entanto, cultivar a consciência corporal para que esses sinais sejam mais claros. Isso pode ser feito com práticas simples: meditação, respiração consciente, caminhada em silêncio, movimentos suaves. Quanto mais habitamos nosso corpo, mais ele se torna um radar afinado para captar a linguagem da intuição. No fundo, o corpo é como um templo onde a alma fala. Ele é a antena que capta as frequências mais sutis e traduz em arrepios, calafrios, batidas fortes ou calmas. Ao aprendermos a respeitar esses sinais, passamos a viver menos pela imposição da mente e mais pela sabedoria do ser integral. E é nesse ponto que a intuição deixa de ser algo misterioso para se tornar um guia constante. Basta aprender a escutar com o corpo. Práticas para fortalecer a intuição no dia a dia. A intuição não é um dom reservado a poucos, nem um talento misterioso que surge ao acaso. Ela é uma capacidade natural, presente em todos nós, mas que precisa ser cultivada. Tal como um músculo, quanto mais a exercitamos, mais forte e confiável ela se torna. Se a voz da alma fala baixo, é necessário silenciar o ruído externo e interno para ouvi-la com clareza. Por isso, existem práticas que nos ajudam a fortalecer a conexão com essa sabedoria interior, tornando-a um guia prático para o cotidiano. A primeira prática é a meditação em silêncio. Ao contrário da ideia de que meditar é apenas esvaziar a mente, aqui a proposta é criar espaço para perceber o que surge espontaneamente. Quando deixamos de alimentar os pensamentos incessantes, abrimos um canal para que percepções sutis emerjam. Muitas vezes, insights chegam em forma de imagens, frases curtas ou até sensações corporais. Meditar diariamente
Mesmo que por poucos minutos, é como sintonizar a antena para captar a frequência da intuição. Outra prática poderosa é o registro de sonhos. Os sonhos são portais simbólicos pelos quais o inconsciente e a alma se expressam. Ao manter um caderno ao lado da cama e anotar imediatamente o que sonhamos, criamos um diálogo contínuo com essa dimensão oculta. Aos poucos, símbolos recorrentes e mensagens mais claras começam a aparecer. Muitas vezes, decisões importantes ou intuições sobre caminhos futuros chegam de forma codificada nos sonhos. Além disso, existe a prática da atenção plena no corpo. Durante o dia, podemos parar por alguns segundos e perguntar: como o meu corpo se sente agora? Há tensão em algum lugar? Ao imaginar determinada escolha, meu corpo expande ou contrai? Essa simples observação cria uma ponte entre o racional e o intuitivo. Quando cultivamos essa escuta, começamos a perceber que muitas respostas já estavam ali, aguardando apenas a nossa atenção. Também é valioso exercitar a escuta simbólica da realidade. Isso significa reconhecer que o mundo fala conosco através de sincronicidades, sinais e encontros inesperados. Uma frase ouvida ao acaso, um livro que cai em nossas mãos ou uma conversa com alguém desconhecido, tudo isso pode carregar mensagens que ressoam com o que nossa alma já sabia. Quando estamos atentos, esses sinais deixam de parecer coincidências e se tornam confirmações intuitivas. Por fim, uma prática fundamental é o ato de confiar. A intuição não floresce em um terreno de desconfiança e controle. Ela exige entrega, abertura e coragem para seguir um caminho, mesmo que a lógica não ofereça garantias. Pequenos atos de confiança no dia a dia, como seguir um pressentimento simples, já fortalecem o vínculo com essa voz interna. Com o tempo, essa confiança cria uma espiral virtuosa. Quanto mais seguimos a intuição, mais ela se confirma. E quanto mais se confirma, mais confiamos nela. Essas práticas, quando cultivadas com constância, transformam a intuição de uma voz distante em uma presença nítida e confiável. Elas nos lembram de que a sabedoria não está fora, em manuais ou autoridades externas, mas pulsa em nosso interior, aguardando apenas o espaço para se manifestar. Reconectar-se a essa fonte é recuperar a autonomia espiritual, é lembrar que a alma já sabe o caminho. Intuição como caminho de iluminação espiritual. Chegamos a um ponto essencial: compreender que a intuição não é apenas uma ferramenta útil para escolhas cotidianas, mas um portal profundo que nos conduz ao coração da espiritualidade. Seguir a intuição é, em essência, alinhar-se com o fluxo da alma, e esse movimento tem o poder de nos levar à iluminação interior. Na tradição mística, a intuição é frequentemente vista como a voz direta do espírito. Enquanto a razão analisa, compara e julga, a intuição capta a verdade de forma imediata, como se abrisse uma janela para além do tempo e do espaço. É através dela que recebemos lampejos de compreensão que transcendem palavras, percepções que nos conectam ao todo e experiências de unidade que não podem ser explicadas, apenas vividas. Podemos pensar na intuição como uma chama silenciosa que ilumina nosso caminho no meio da escuridão. Quando atravessamos crises, dúvidas ou períodos de desorientação, essa chama interna nos oferece direção, mesmo que ainda não vejamos o destino final. A iluminação espiritual não acontece em um único instante, mas em sucessivos passos de confiança nessa luz que brilha dentro de nós. Cada vez que obedecemos à intuição, avançamos um pouco mais na senda da consciência desperta. É importante compreender que a intuição não nos leva apenas a decisões corretas, mas, sobretudo, a experiências que nos transformam. Muitas vezes ela nos guia a caminhos inesperados, encontros desafiadores ou mudanças radicais. Isso acontece porque a meta não é o conforto, mas a expansão da consciência. A intuição nos empurra para além do que já conhecemos, revelando potenciais adormecidos e curando feridas antigas. Nesse sentido, confiar na intuição é também aceitar ser moldado pela própria vida, como barro nas mãos do oleiro. Do ponto de vista da psicologia profunda, especialmente na obra de Carl Jung, a intuição é uma das funções da psique que nos conecta diretamente ao inconsciente coletivo. Ao acessá-la, entramos em sintonia com arquétipos universais, com símbolos que atravessam culturas e épocas e que apontam para verdades atemporais.
Esse contato é uma ponte para o que Jung chamava de individuação, o processo de tornar-se inteiro, de integrar as diferentes partes do ser em uma unidade harmônica. Em tradições espirituais do Oriente, como o hinduísmo e o budismo, a intuição é muitas vezes associada ao despertar do olho interior, ou do terceiro olho. É o centro que nos permite ver além da aparência das coisas, perceber a essência da realidade. Quando cultivada, essa visão nos revela a interconexão de tudo e nos conduz ao estado de iluminação, não como uma fuga do mundo, mas como a capacidade de viver nele com plena consciência. A intuição, portanto, é uma mestra discreta, que não grita, mas sussurra. É ela que nos lembra, no silêncio da noite, que somos mais do que um corpo, mais do que uma história pessoal. Somos parte de algo maior e a alma conhece o caminho de volta para casa. Seguir essa voz não é apenas uma escolha de vida, é um ato espiritual profundo, uma forma de devoção ao mistério que nos habita. Quando a intuição se torna bússola, a vida deixa de ser um emaranhado de acasos e passa a se revelar como uma trama de significados. Cada passo, cada encontro, cada desafio se encaixa em um propósito maior. E nesse alinhamento, começamos a experimentar o que os sábios chamaram de iluminação. Não um estado distante, mas a clareza de estar plenamente presente, guiado pela sabedoria eterna que já habita em nós.